Yom Yom do dia 5 de Kislev, extraído de um discurso hassídico pronunciado pelo Rebbe anterior, quando ele explicou o sentido místico espiritual da elevação que nós podemos obter durante a reza. Então, ele trouxe o versículo bíblico que nos conta, na visão que teve o patriarca Jacó no seu sonho, que ele viu uma escada apoiada, fincada na terra, mas cujo topo chegava até aos céus. Diz o Rebbe anterior, naquele discurso, a oração é a escada que conecta a alma com Deus. O que simboliza essa escada fincada na terra, cujo topo chega, atinge até os céus, é a oração. A oração é a escada que conecta a alma com Deus. Isso, na realidade, é uma passagem do Zohar. O Zohar já diz que essa escada simboliza a oração, que na explicação hassídica, o que acrescenta e detalha o Rebbe, ele nos fala que devemos ter consciência, apesar dessa escada estar apoiada na terra, fincada na terra, ou seja, quando a pessoa inicia a reza, no começo da reza a pessoa está, por assim dizer, presa no plano terrestre. Não apenas às vezes pés no chão, mas às vezes até a cabeça dele ainda está no chão, nos assuntos terrestres. Então, no início da reza, assim se fala que essa nossa escada está apoiada, fincada na terra, nos assuntos terrestres. Pois o começo da oração, isso nós vemos na própria reza, no seu início, que o começo da oração é apenas Hoda'ah, que significa aqui reconhecimento a Deus. Então a nossa reza começa desde a primeira frase, ao acordar, Modeani, Hoda'ah, Deus, eu agradeço, mas não só agradeço, mas reconheço também. A reza se inicia mais tarde com Hodu la Hashem Kiru Bishmo. Não apenas louvem a Deus, mas Hodu no sentido de Hoda'ah como reconhecimento. E conforme explicado na Hassidut, Moder Abeliezer lechachamim, nós temos passagens talmúdicas onde há uma discussão de um dos mestres, um dos rabinos com os outros sábios, mas no final ele acaba concordando com a opinião da maioria. Então lá o termo que se utiliza é Modé. Modé de Hoda'ah significa também que aquele sábio individual, ele reconhece, ele aceita a opinião ou da maioria ou a opinião do outro sábio. Então o conceito de Hoda'ah significa reconhecimento, mas esse é um tipo de reconhecimento que talvez a pessoa por si só, por assim dizer, estava em outra, ou está ainda em outra. Mas ela reconhece, ela admite que ela tem que se anular diante de Deus. Talvez ela ainda esteja fincada nos assuntos terrestres, mas como ela sabe que a nossa alma não veio a esse mundo pelas ambições terrestres ou a autossatisfação ou pelos interesses materiais próprios, etc. Então ele começa a reza tipo reconhecendo a Deus, mas na verdade ele ainda não está plenamente imbuído dessa consciência, ele não está identificado intelectualmente e emocionalmente com esse conceito. Mas é para isso exatamente que nós rezamos, e isso que prossegue o Rebbe no seu Mamar, no seu discurso hassídico, dizendo, porém, o seu topo, o ápice da reza, que é o Shmonesre Amidah, aquela parte que nós falamos de pé em posição de sentido, de forma silenciosa, as 19 bênçãos, etc. E por que essa postura de pé em posição de sentido e silenciosa? Porque isso indica uma autoanulação. Mas aqui a autoanulação é bem mais elevada do que a atitude que havia no início da reza. No início da reza a pessoa ainda estava amarrada, presa, fincada nos assuntos terrestres. Apenas que ela procura reconhecer que há algo mais elevado e procura tentar crescer e se elevar de encontro àquilo que é o Supremo, Quando chega no ápice da reza, aí a pessoa já deve estar num nível de autoanulação. Por isso ele nem fala em voz alta. A oração é silenciosa. Antes de iniciar a Amidah, a pessoa diz: Hashem, Deus, por favor, Sfatai Tiftach, abra os meus lábios, o Fiagi Teilatecha, para que minha boca expresse o teu louvor. Ou seja, a pessoa está num nível de anulação tão grande que ele precisa que Deus abra os seus lábios, como que ele nem consegue pronunciar as palavras.
Então isso é quando a pessoa chegou no topo da escada, no ápice. Esse é o topo da escada que chega até os céus, quando se chega ao estado de bitul e autoanulação total. Mas como se sobe essa escada, como se sai do nível primário, básico dela, fincado no terrestre, e se chega até o plano celestial, só se chega a isso mediante o prévio entendimento e compreensão dos psuquei de Zimbra, das bênçãos que antecedem o Shema e do próprio Shema. Para isso nós temos todas as páginas do Sidur, do nosso livro de oração. Para isso nós temos toda a sequência da reza. A sequência da reza, particularmente os salmos selecionados com todos os versículos de cânticos a Deus que enaltecem e descrevem a grandeza de Deus, sua atuação na natureza, também o sobrenatural, os milagres, a temática contida nas bênçãos que precedem e que seguem ao Shema, o próprio conteúdo do Shema, é isso que nos faz evoluir, isso que nos faz elevar de degrau após degrau nessa escada da oração, de forma que quando a gente chega na Amidah, naquela parte principal da reza, a gente já possa estar nesse nível de autoanulação tão elevado. Assim explicava o Rebbe anterior, segundo a Hassidut, qual é o efeito da reza sobre a pessoa, qual a forma de nós rezarmos de maneira adequada.